A partir de agora, a gente mergulha no raio-x da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Um raio-x que vai ser focado na red zone, no Z4 e na sua área imediata de alcance, tá? Uma rodada em que o Grêmio perdeu, o Vitória perdeu, o Vasco empatou, o Fortaleza foi goleado, mas que Sport e Juventude venceram, tá? A vitória do Juventude ela tem um peso extremamente corrosivo para os times que estão imediatamente acima, até porque não é uma vitória isolada, tá? Não é uma vitória isolada. É uma vitória que vem com a estreia de ninguém mais, ninguém menos do que Carpini, que a gente tanto criticou dele ter feito essa escolha, né? De voltado para o Juventude, nesse gerenciamento de carreira, tá? E, de novo, mostrando sua força em Caxias do Sul, sua força como mandante. O Juventude vai a 14 pontos, fica 4 atrás do Vitória, tendo 2 jogos a menos do que o Vitória. E aí, Cássio, o primeiro ponto que eu trago para a gente debater aqui é algo que você até citou ontem no pós-jogo do Sport. Se a gente considerar o aproveitamento do 16º colocado, que é uma das poucas equipes que tem os 19 jogos realizados, ou seja, não tem nenhum jogo a mais, nem um jogo a menos. O Vitória está onde o campeonato está. Apenas 31% de aproveitamento. Projetando isso para a 38ª rodada, a gente teria hoje uma projeção de 16º colocado de apenas 35,3, 35,5, ou seja, 35 a 36 pontos. Cássio, a gente sabe que isso costuma aumentar, mas isso não costuma passar por uma revolução, tá? Aumenta 2 pontos? Aumenta. Aumenta 3 pontos? Aumenta. Aumenta 5? Meu amigo, não é o comum, tá? Não é o comum a gente ter um aumento tão significativo assim. Ou seja, o campeonato vai caminhando para uma pontuação de salvação abaixo da média, que não é 45, é 43 pontos. E só uma curiosidade, seria muito baixo. A menor da história, né? A menor que já salvou foi 39 pontos. A pior campanha que já conseguiu escapar do rebaixamento. A gente vai devagar por clube, mas só para ter noção do que seria 36 pontos. Se o Sport fizer 8 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, ele termina com 36. Mas perceba o quanto teria que ser uma campanha melhor do que ele faz hoje, né? Então, assim, mesmo que seja esse número que o Vitória tem hoje, o que o Sport precisaria fazer para ter um número de 36 ainda seria muita coisa. Agora, para quem está brigando lá embaixo, por exemplo, o próximo jogo é Vitória e Juventude. Se o Vitória vence esse jogo lá no Barradão, ele já vai a 20, ele já iria a 21 pontos. A gente só não garante que ele seria o 16º, porque se o Grêmio perder, o Grêmio fica com 20, né? Então, assim, ele passaria o Grêmio, seria pelo aproveitamento. Tem uma tendência desse número, imagino eu, subir um pouquinho esse percentual que a gente tem essa projeção, subir um pouquinho nesse fim de semana. Mas a gente está avaliando hoje, assim, com essa tabela incompleta, com 12 jogos pendentes ao todo, desse final do primeiro turno, e uma lógica de 36 pontos, é assim. E o próprio Grêmio que está ali, ele tem, tipo, 21 jogo a menos que o Vitória, porque o Vitória tem 18 e 19, ou seja, o Grêmio vai para 37% já. Para todo mundo que está ali no Z4, é um sonho, basicamente, tá? E até para o Vitória, porque em tese, com esse aproveitamento que o Vitória tem, ele deveria estar no Z4.
Assim, na verdade, negócio a ser tão surreal, porque não é. A gente está dizendo que o 16º tem isso aí. Significa que os 4 clubes depois estão piores, assim, mas a lógica é que essa campanha do Vitória era uma campanha que, em tese, já era para estar no Z4. Ela faz com que, por exemplo, eu digo um cenário que eu repito: 8 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, o Sport terminaria com essa campanha do Vitória. E o Sport hoje tem 9 pontos. Então perceba que qualquer outro time, no caso Vasco, Fortaleza ou Juventude, se melhorar um pouquinho, a tendência é de brigar muito forte para escapar. A gente dá o Juventude como rebaixado, provavelmente vai continuar tendo essa análise, mesmo vencendo hoje, mas você não pode dizer que o Juventude, que tem 2 jogos a menos que o Vitória, e 5 pontos a menos, e 4 pontos a menos, está morto. Ninguém no Alfredo Jocum, foram 8 mil pessoas no Alfredo Jocum, ninguém saiu achando, pô. E com 2 jogos a menos, Cássio, já tem mais vitórias do que o Vitória, viu? E um desses jogos eu acho que é contra o Vasco lá. Veja, ninguém no Alfredo Jocum saiu hoje lá que essa vitória veio tarde, essa vitória contra o Corinthians. Certamente o pensamento foi, meu amigo, olha a tabela. O Juventude está no campeonato, o Juventude não é o Sport, apesar de ser tecnicamente o mais fraco dos 20 times. Ele poderia, com a derrota de hoje, até ter assim, mas na hora que ele vence esse jogo contra o Corinthians e Corinthians é uma vera, total, tá? O Corinthians tem uma vitória dos últimos 10 jogos, precisava do resultado, não tem Libertadores no meio de semana, precisava vencer, foi com o time principal e levou ferro, assim. Eu ia só comentar aqui que tem uma questão matemática, só para explicar, que como a gente tem alguns jogos pendentes, esse aproveitamento de 31,6 que o Vitória, que é o 16º hoje, tem, é o aproveitamento mínimo que essa posição pode ter se a gente considerar que os jogos faltantes sejam realizados. Deixa eu tentar explicar melhor. Por mais que o Vitória tenha as 19 partidas, e vocês falaram isso, né, que tipo, é um aproveitamento de uma equipe que fez os 19 jogos, não tem nenhum jogo pendente. Mas como todos os outros ali têm algum jogo pendente, qualquer resultado positivo das equipes que tem abaixo podem fazer com que esse aproveitamento do 16º ele seja maior. Ele não tem como ser menor do que isso. Isso é se o Vasco mínimo. vencer, passa. Um jogo, por o Vasco exemplo, tem... Exatamente, o Vasco tem 2 jogos a menos. Se o Vasco vence um, ele vai para 19, aí já faz com que o aproveitamento do 16º já seja maior. Pode ser ainda maior, porque pode ser que ele vença e aí fica o Grêmio, sabe, em 16º. Então, assim, a configuração de jogos faltantes faz com que esse aproveitamento de 31,6 ele é o mínimo possível que a gente tenha nesse momento. Ele Mas pode com a realização com dos jogos pendentes, faltantes. tem uma possibilidade não desprezível de ficar um pouquinho maior. Isso, exatamente. Pode ficar como tá? Imagine que todo mundo pode perca ficar, aí entre jogos. Aí pode ficar como porque tá. aproveitamento em tese não que... tem tanta. Aproveitamento em tese não tem tanta. O que mudaria é o seguinte: o Juventude pode ir a 20, o Fortaleza poderia passar o Vitória no número de vitórias, mas o aproveitamento seria o mesmo, seria 31,6. O Vasco passa se ganhar um jogo. Mas, enfim, são resultados que não vem acontecendo muito, tá? É porque esse aproveitamento é muito baixo. É tão baixo que olha o nível do absurdo. Assim, se essas equipes empatarem a próxima partida, o aproveitamento deles cresce. Porque o aproveitamento deles hoje é abaixo de um ponto por rodada. Então, assim, se o Vitória empata contra o Juventude, não é um resultado bom, mas ele vai aumentar esse aproveitamento dele, de tão baixo que está o aproveitamento até aqui. Perfeito. Tá. E repito, faz com que um time com 9 pontos não precisa fazer uma campanha de campeão, mas se fizer uma campanha de sul-americana, talvez tenha alguma chance dentro dessa projeção de 36 pontos. Chega uma pergunta muito boa aqui de Igor Aguiar, que a gente até tem uma parte dessa resposta pronta, mas eu vou fazer uma forma de deixar mais clara essa pergunta. Igor Aguiar perguntou o seguinte: em anos anteriores, qual era a projeção de Z4 mínimo nessa rodada e qual foi a pontuação real, tá? Eu não sei se eu vou conseguir aqui por aproveitamento. Eu conseguiria indo ano a ano, tá? E aí, obviamente, seria um trabalho absurdo. Classificação por classificação, classificação por classificação. Mas eu consigo trazer um gráfico aqui de pontuação. Mas enquanto eu monto esse gráfico, eu queria fazer uma pergunta para vocês que ela gira em torno do seguinte, tá? Para mim está muito claro. A briga vai
hoje ali do Santos ao Juventude, tendo o Sport como um anexo dessa briga. Tá? Exato. Sinceramente, eu acho que o Santos não tem perfil de clube. Eu vi a galera do Ceará, do próprio Ceará, no chat aqui, dizendo que o Vozão deveria estar nessa análise. O próprio pessoal Então, deixa eu só terminar a pergunta. Eu acho que o Santos não tem perfil desse clube, mas hoje a gente ainda é obrigado a colocá-lo. Tá? Eu acho que o Santos tem um perfil técnico melhor. A minha pergunta é, agora sim, Cássio, a minha pergunta é, mais algum clube deve ser mantido sob atenção a essa posição? E eu vou citar aqui o Ceará como opção, o Red Bull Bragantino, que agora só perde, tá? Eu vou citar esses dois clubes, se devem ser considerados. O Ceará sim, porque o próprio Ceará ele tem na postura econômica dos reforços a longo prazo, pode ser um problema. Ele criou uma gordura, acabou saindo bem, né, nesse corredor paulista, fez 4 pontos, a gente imaginava que seria zerado, mas querendo ou não, ele está ali a 6 pontos, mas é um 6 pontos que pode ser um pouquinho menos. O próprio Ceará tem um jogo a menos também, é verdade, mas a gente, como o Arthur falou, os outros, eles têm a condição ainda de passar o Vitória. E 6 pontos, tendo o retorno inteiro pela frente, você está na briga, sabe que aquele era o seu objetivo nessa briga para evitar a queda. Obviamente, ele está largando bem para isso, mas o Ceará acho que está envolvido nesse cenário. O Bragantino, 27 pontos, eu ainda acho que é muita coisa, ele está com 11 na frente. Agora, só perde, mas eu não, veja, no raio-x da 19ª rodada eu não coloco o Bragantino, não. A gordura tem gordura demais. Mas no mínimo ficar atento para dizer, pode ser a médio prazo, mais um concorrente. Mas eu acho que hoje, no raio-x da 19ª rodada, o Bragantino não. Mas eu acho que o Ceará sim. O Corinthians está colado no Ceará e tem um jogo a mais. Perdeu lá em Caxias do Sul. Mas tem um respaldo maior da parte técnica, tem uma Copa do Brasil, tem um envolvimento, tem um mando de campo muito, muito forte, embora o mando de campo do Ceará esteja muito bom nessa competição. Eu não vou colocar o Corinthians ainda como... Não, eu acho que o Corinthians está meio circunstancial aí nessa disputa. Está muito mal, uma vitória nos últimos, acho, 9 ou 10 jogos, é muito pouco, mas já ganhou jogos enormes, assim, eu acho que tem condição de em algum momento, encaixar uma sequência para se afastar um pouco da zona de rebaixamento. E sobretudo, porque no ano passado, o Corinthians estava numa situação muito pior e o retorno do Corinthians, acho que está muito vivo. Ele está passando processo político, até o presidente foi afastado, né, impeachment. E no ano passado, a recuperação do Corinthians colocou ele na Libertadores. Então, aquela análise que eu tinha dito ano passado, da capacidade, mesmo com todas as dívidas que o Corinthians tem, mas que ele tem a capacidade de fazer um jogador, no caso foi Memphis, que enfim, eu acho que isso continua existindo. Na hora que apertar um pouquinho ali, querendo ou não, tem o Yuri Alberto, um cara que de vez em quando é convocado para a seleção brasileira, o cara visado pelo mercado internacional, tem um ótimo goleiro. E eu acho que o Corinthians está aí na tabela, muito próximo, mas a médio prazo deve sair. Eu iria do Ceará para baixo. E o Internacional conseguindo encaixar uma boa sequência de resultados, né? Tu tirou o Santos, foi Fred. Eu não tiraria o Santos ainda não, tá? Embora tenha conseguido resultados muito expressivos nas últimas semanas. Questões técnicas. Ganhou do Flamengo, ganhou essa do Cruzeiro, mas é irregular ainda. E Neymar, assim, é um diferencial gigantesco, mas a gente vai ver Neymar rodada a rodada, né? No sentido de você não tem a garantia que Neymar vai estar daqui a 3 rodadas no Santos, no sentido de estar à disposição, assim, ainda continua sendo um cenário nebuloso para a seleção brasileira. Tomara que ele, obviamente, que ele consiga, mas eu manteria o Santos. Então é do Ceará para baixo, excluindo o Corinthians. Atos, Arthur que já estava com a pergunta, então já sabe qual é a pergunta. Arthur, para além dessa faixa que a gente colocou em vermelho, Ceará, Red Bull, quem é que você consideraria aí nesse contexto para a zona, para precisar ter atenção com a zona de rebaixamento? Eu acho, Fred, que eu colocaria o Ceará
por mais que o Ceará, para mim, tenha dado demonstrações importantes de força nessas últimas 3 partidas, até mesmo o jogo contra o Palmeiras, mesmo sem ter conseguido um resultado positivo, sem ter conseguido pontuar, mas o Ceará passou muito bem, né, por esse corredor polonês. Foram 4 pontos, mas acima dos 4 pontos, 3 boas exibições, né, 3 demonstrações de força, como eu falei. O que dá uma confiança para o time. Mas eu coloco o Ceará ainda nessa briga porque é um pouco do que Cássio falou do próprio torcedor do Ceará. O torcedor do Ceará hoje, eu tenho certeza que por mais que tenha tido esse bom momento, ele olha mais. Ó, o nosso objetivo é permanência. Depois a gente olha qualquer coisa acima disso, do que ele já está projetando, não, estou tranquilo, estou fora dessa disputa. Então, eu acho que ainda é prematuro tirar o Ceará dessa disputa, por mais que o Ceará hoje ele dê mais demonstração de solidez do que todos os outros que a gente falou. Talvez o Santos ali, né, pela questão técnica, possa estar acima do Ceará, mas eu não consigo tirar o Ceará dessa disputa ainda. Tá? E o Red Bull Bragantino, eu não colocaria ele nessa disputa agora, diria assim, agora ele está nessa red zone, como a gente fala, mas é uma equipe assim para você dizer, ó, quem pode aparecer aí nessa red zone é o Red Bull Bragantino. Porque quando começa a se perder, a gente viu com o esporte como é que é, né? Quando começa a só perder, é só perder, é só perder. Exatamente. Não, e assim, beleza, ele tem uma vantagem boa, mas a vantagem está se mantendo muito porque o pessoal lá de baixo também não está pontuando. A gente teve essa rodada da Juventude e Esporte pontuando, mas são pontuações que, como vocês bem trouxeram, influencia pouco para o pessoal que está fora da zona. Né? Para quem está fora da zona, não diminuiu a distância deles, não preocupou tanto. A vitória do esporte até pode ter sido vista como algo positivo para quem está na disputa, porque é muito melhor o esporte diminuir a distância ali, estando lá na lanterna, do que você ter um Grêmio muito melhor, se muito distanciando, melhor. nem se compara. Mas, eventualmente, essa turma vai pontuar. Então, se o Red Bull Bragantino não conseguir retomar um nível de pontuação, ele vai sofrer. E outro ponto importante, o Red Bull ele tem um começo de turno onde ele enfrenta muitas equipes da parte de baixo da tabela. A primeira partida dele, por exemplo, é contra o Ceará. E aí é aquela, ele vai ter certos confrontos diretos ali, e se ele continua nessa má fase, vai perdendo, o pessoal vai chegando, e aí essa gordura já vai embora, sabe? A gente sabe como funciona o momento no futebol. Então, eu não colocaria o Red Bull hoje nessa disputa, mas é um alerta que existe ali. É um time para você ficar de olho, que pode ser aquele. Sabe um pouco que tinha ali do Cuiabá, que você nunca desistia, aquele time que se precisar puxar alguém, quem é que dá para puxar? Eu vejo hoje o Red Bull, por exemplo, mais disponível nessa briga do que o Mirassol. O Mirassol me parece mais distante, até por ter um ponto a mais, 2 jogos a menos, vivendo um momento bem melhor no campeonato do que o próprio Red Bull. Atos, da red zone para cima, você enxerga risco em algum lugar? Pegando um pouco de carona aí na opinião de Arthur, sendo um pouco enxerido, ele falou que está com uma distância grande, o Red Bull, né? Como diria Cássio, é uma cavalice de pontos. Assim, hoje, descontando ali os jogos que faltam, né, para o Vasco, por exemplo, é 11 pontos. Pô, assim, já está dentro da fase ruim, mas pô, teria que ficar assim quase até o resto do campeonato. Não seria inédito, tá? O Atlético Paranaense ano passado tinha 28. Tinha 28 nesse momento. É um caso único, né? Mas não acontece todo dia. Atos único é uma palavra muito forte, tá? A gente já teve. É um caso de referência, né? Veja só, a gente teve. Vou dizer todos então, já que de fato a gente pode contar nos dedos. A gente teve o Atlético Paranaense ano passado, tinha 28 pontos. Com 27, que é justamente a pontuação do Red Bull, não tinha nenhum, tá? Nenhum caso. Com 26, a gente tem o Guarani em 2010, tá? Com 25, a gente já tem 3 exemplos. A gente tem o São Caetano em 2006 ou era Santa Cruz? Tô aqui na dúvida agora. São Caetano. Que o Santa São Cruz Caetano, fez né? 27 no campeonato todo, tinha 25 no turno, não. São Caetano de 2006, o Figueirense de 2008 e
o Curitiba de 2017, tá? Se a gente for... Tem mais com 26, tá? Desculpa, tem mais com 26. A gente tem o Curitiba, o Corinthians, tá? O Curitiba não, o Corinthians de 2007. E com 25, a gente tem mais um. Tem o Ceará de 2011. Eu tô citando só 25 e 26. 24 tem muito, tá? Então, Tá, assim... mas aí eu vou colocar duas cartas. Uma que é o Mas aí, Atos, só para deixar uma coisa clara, tá? Eu não coloquei o Red Bull na Red Zone. Eu disse que ele é um time que pode passar a ser da Red Zone no futuro. É algo para você ficar de olho. Mas hoje ele não tá. 11 pontos não tem como tá, né? Só para não parecer que eu disse que ele tá na Red Zone. Mas aí as duas cartas que eu coloco é a natureza do Red Bull, que apesar de se assemelhar um pouco ao Atlético Paranaense, se distancia um pouco aí dos vários times citados. E também o que está na tela, né? Veja. Aí teria que se aprofundar para poder saber, nesses casos, como se deu uma projeção de Z4 e como foi o Z4 de fato no final. Aqui a gente está colocando uma projeção baixa, né? Para o que historicamente acaba acontecendo. E o próximo quadro vai mostrar o quanto se aumenta historicamente, tá? O próximo quadro, eu estou fazendo esse quadro nesse momento, e assim, em alguns anos aumenta de forma estratosférica. Até o contrário do que eu introduzi ali, em alguns anos aumenta de forma estratosférica, tá? Tá. Mas respondendo agora diretamente, Fred, eu coloco assim, tirando o Corinthians, eu coloco todos os times aí até o Ceará, tá? Eu não tiro o Santos, porque, veja, se a pergunta fosse, você acha que vai cair? Eu diria que não. Mas o contexto do Santos, assim, ainda é de uma conturbação que eu não consigo imaginar o Santos, assim, se tornando um time linear. É porque eu acho que tem uma força de ataque muito superior aos times de baixo. Veja, isso é suficiente, Fred, para eu achar que não vai cair. Certo. Agora, eu acho que é muito fácil para o Santos ficar nessa oscilação até o final do campeonato. Daqui a pouco a gente está na 30ª rodada e está o Santos por ali perambulando também. Num cenário onde, sei lá, se começa a tropeçar, entra de fato na briga. Então, eu tiro o Corinthians, eu acho que os argumentos de cá são bons. É um time que, além de ter os jogadores já, tem um elenco com várias peças. Pode acontecer de uma necessidade e ainda traz mais uma que já dá um impacto muito grande. Mas tá com transfer ban, tá? O Corinthians. Nesse Oi? momento. Tá com transfer ban nesse momento, o Corinthians. Não, um jeito. A turma lá resolve isso rápido. Mas eu deixo todos os times assim, incluindo o próprio Ceará, tá? Porque o Ceará, ele é dessa briga. Ele é dessa briga. Quando ele não quiser ser dessa briga, ele faça o que o Mirassol fez. Aí ele deixa de ser. Por hora, vai ficar nessa briga aí até conseguir uma margem de pontos como o Mirassol conquistou. Perfeito, tá? Perfeito, Atos. Eu estou finalizando o quadro que foi pedido, mas eu vou trazer ele para a tela e aí eu finalizo no Quem Sabe Faz ao vivo aqui, tá? Porque, veja só, a gente traz a pontuação do 16º e 17º na 19ª rodada e a pontuação final. Perceba que nos dois últimos anos, os times tinham a mesma pontuação, tá? Aliás, tá? Deixa eu vou ter que fazer, talvez eu precise fazer um ajuste aqui. Cauê tá de volta, pronto. Como o Cauê tá de volta, eu vou fazer um retorno aqui. Cauê, para eu fechar esse quadro. A pergunta anterior era para além do Santos, da turma que está em cima, Ceará, o Red Bull Bragantino que perdeu todas, quem você considera que deve seguir sob risco de rebaixamento, né, no fim desse primeiro turno? Além do Santos. Não, para cima do Santos, né? Aí tem o Ceará. Sim. O debate Ceará, girou muito em torno de Ceará e Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino só faz perder desde que a queda voltou. livre. Exatamente, a queda livre do Red Bull Bragantino. O Ceará, para não se deixar sentir em berço esplêndido, vamos dizer assim. Apesar de estar ainda dentro de uma margem segura,
mas é bom sempre se manter alerta do perigo que possa bater a sua porta por qualquer deslize de uma sequência mal conduzida. O Corinthians está num cenário muito complicado, mas eu só me lembro, toda vez que eu penso no Corinthians, eu só me lembro de Cássio dizendo que os homens têm o cheque quando abre a carteira. É o resolve borrachudo, pagar. meu irmão. É pau. Passa sempre. Eu já para acontecer tem que ser a exceção da exceção. Direto na Como já praça, né? aconteceu. Ano passado foi um aprendizado, meu irmão. Tira da briga Exato. ali. Foi didático demais. Direto na praça é melhor que dinheiro no banco. Então, Fred, termina que eu não acredito muito que Internacional, Atlético Mineiro, Fluminense hoje sejam clubes que corram algum risco de degringolar. Então acho que fica nesses mesmo. Ali talvez um Corinthians a mais por esse momento, mas não consigo nem colocar, mas o Ceará por um cuidado a mais com o que pode acontecer. Perfeito, Cauê. Agora eu volto para o quadro, que realmente ele não estava com erro, não, ele estava certo. Percebam que em 2024, em 2023, nesse momento do campeonato, o 16º, assim como o Vitória, tinha 18 pontos, tá? E terminou com 44. Foi uma evolução aí de 8 pontos, tipo, dobra para 36, uma evolução de 8 pontos de ganho efetivo no segundo turno. Não é do Não é o time que é o 16º, é a posição. É a entidade de posição. A entidade. Até porque, só um parênteses, Fred, tem times aí que fazem acima disso. Por exemplo, ano passado, o Vitória tinha 15. E o Vitória não termina em 16º campeonato, termina em 11º ou 12º, que ele vai para a Sul-Americana. Então, você tem times que fazem uma recuperação até acima desse valor que Fred está trazendo. Tinha na cabeça, Cássio, esse número chamando tanto a atenção aí? Não. Caramba. Nos últimos anos, mais 8, tá? Teve um ano que foi mais 11. A risada de Atos é o que pega. Não, eu fiquei lembrando daquelas entrevistas de Jô Soares, tá, com a turma monossilábica. O cara faz a pergunta Não, e a é porque resposta não é porque eu respondi, mas eu tô olhando os números também. Eu achei que Cássio sentiu. O homem, quando viu ali a projeção, ele criou todo o roteiro. Aí quando veio ele fez. Esse quadro, Fred fez, como o Fred fez agora. Ai. E ele tá. Tipo, eu tô lendo o quadro agora também. Eu respondi e tava lendo o quadro também. Aí o Cássio quase que olha assim, mas rapaz, agora que eu tô vendo, rapaz, falar nisso, programa bom esse aqui, viu? Isso aqui. Programa didático, traz os números, né? Vou acompanhar lá. O que vocês estão falando? Bom, interessante esse debate aí. Então veja só, tá aí na tela, tá? Tá aí na tela. Mas ainda é fora da curva, né, Fred? Assim, foram 4 casos em quantos anos, né? Que teve essa mudança. Não, 4 casos de super aumento, tá? Super aumento. Os brancos também são aumentos. Mas aí a gente tem que falar uma coisa que a gente tá falando há várias rodadas. Porque eu considero que aumento é natural. Por isso que eu só deixei de ver é natural, os casos de super aumento. Mas, inclusive, por isso que quando a gente fala o Vitória tá com 36, mas quando a gente faz a conta, a gente faz com 40, né? Aquele último quadro lá que a gente brincava com os resultados do esporte, que tem que acontecer. Vai ter, hoje vai então, mas aquele quadro ele já considera um aumento. A gente tem consciência de que a projeção atual bate 36 pontos, mas a gente não faz o quadro com 36, faz com 40, projetando esse aumento que seria, a gente já viu vários anos, mais 4, mais 3 e tal, o que não pode ser o mais, tipo os últimos 2 mais 8. Agora, esse ano, eu acho que o desempenho... Veja, tem um número que a galera do Fortaleza está dizendo aí, que os torcedores do Fortaleza estão putos já. O Fortaleza tem 7 vitórias no ano, pô. Esse número é impressionante. Assim, juntando tudo, cearense, Copa do Nordeste, brasileiro... Libertadores, Copa do Brasil. Até fico, como é que pode ser 7? Tem 3 ganhou quantos no cearense, pô? Assim, eu acho que esse número até... Rapaz, isso tá errado, não. Eu acho que tá errado, pô. Na fase do Cearense são 4 jogos, né? 2 grupos de 5. Ou excluindo o cearense, eu sei lá, excluir assim, mas assim, veja, número... são muitas campanhas, pô.
para poder só ter 7. Não, Se for realmente. É um negócio assim, é uma vitória por mês. A galera fez assim, a média de Fortaleza é uma vitória por mês. É um negócio muito bizarro, assim. Se você tirar o Tem Cearense, 13 são vitórias. 8 vitórias. É. Se você tira o Cearense, são 8. Pronto, então é isso. Então a conta era exatamente essa. Acho que era excluindo o Cearense, o time tem 8 vitórias no ano. É um negócio muito bizarro. Que não dá, pô. Assim, é muito pouco. E considerando que você joga a Copa do Nordeste, que você joga a Copa do Brasil, que você joga a Libertadores. Tipo, assim. Aí você vai para o Juventude, um time que não tem um ponto como visitante. Aí vai para o Sport, pelo amor de Deus, um satélite. O próprio Vasco, cheio de problema. Então, assim, pô, é óbvio que o Z4 ele é sempre formado por equipes muito abaixo. Mas o desse ano, e até o próprio Vitória, né? Porque, na verdade, se fosse só 4, não, mas é 5. Os 5 que para um escapar. A minha impressão é que é muito abaixo do que costuma ser, pô. Então, eu não estou vendo essa sinalização, pelo menos hoje, de mais 8. Não, hoje não tem. Hoje não tem. Não parece de jeito nenhum que vai ter um mais 8 dessa turma, não, pô. A gente tem um ponto que aqui eu acho que é onde vale destacar. Cássio trouxe um ponto importante aí. Quando a gente fala, por exemplo, do Fortaleza, tá? Muitas vezes a gente fala do Fortaleza quando a gente compara o Fortaleza desse ano com o Fortaleza de 2022. É uma comparação natural, porque são os dois piores Fortalezas da história, tá? Eu vou trazer aqui a tela. O Fortaleza desse ano tem 15 pontos em 18 jogos. Essa tela aí é com 18 jogos, tá? O Fortaleza tem 15 pontos. Fred. Fala, Cássio. Já que fala, o número 8, só para dizer, por que estava falando 7? Porque uma das vitórias do Fortaleza foi aquela da Libertadores que foi... Isso, perfeito. Que é contra o Colo-Colo, né? Que ele consegue... O jogo dava empate. Que ele dava empate. Então, assim, ele ganhou naturalmente os pontos, mas assim, que o Fortaleza tem 7 vitórias no campo, assim, jogando bola. É muito pouco, pô. Assim, isso. Realmente. Mas segue aí. Então, o ponto-chave que Cássio trouxe ali, de por que a perspectiva... A projeção é muito baixa, tá? A projeção é muito baixa. A projeção é de apenas 35 ou 36 pontos no final. Mas a gente mostrou na tela anterior que já tivemos anos em que subiu mais 8, os dois últimos, inclusive 2024, 2023, tivemos um ano que subiu mais 11. Mas que o natural é subir ali mais 3, mais 4, mais 2, mais 1. A normalidade é subir ali de 2 a 4 pontos. Só que Cássio sublinhou um ponto importante, eu trago essa campanha do Fortaleza para isso. A gente não tem nenhuma das equipes de baixo, nenhuma delas, em qualquer curva de alta. Nenhuma. O Vitória não tem 18 pontos, começou a ganhar agora, chegou aos 18. O Grêmio não está em curva de alta, o Vasco não está em curva de alta. O Santos não é porque ganhou um jogo que a gente vai dizer que está em curva de alta, nem Juventude, muito menos Sport. Tá? Fortaleza acabou de tomar 5 dentro de casa. E aí eu trago esse quadro. O Fortaleza, quando foi rebaixado, tá? Fortaleza foi rebaixado, ele tinha 20 pontos. Mas o ano fatídico do Fortaleza, que é 2022, que é aquela campanha que era dividida com o Libertadores, essa também é. Mas, porra, a gente não precisa ficar aqui sendo didático toda vez. Acho que o torcedor do Fortaleza, melhor do que ninguém, conhece as diferenças de 2022 para 2025. Tá? O Fortaleza já começava a iniciar uma curva de reação. Que ela, na verdade, teria um grande início a partir de agora. A gente não tem ninguém vivendo essa curva. Então, por isso que esses 15 pontos do Fortaleza, eu destaco eles como extremamente preocupantes e que servem para sinalizar um pouco disso que foi falado aqui até agora, tá? E eu vou trazer uma geral da zona de rebaixamento, que a gente vai passar aí por Vitória e Fortaleza, e logo na sequência a gente mergulha no Sport, tá? Vamos fazer dessa forma, sem ter um recorte específico do Fortaleza, um recorte específico do Vitória. A gente vai acabar trazendo junto, porque os temas, eles acabam se completando. Um tema entra dentro do outro. Tudo que a gente trouxe até aqui é absolutamente do interesse do Fortaleza, absolutamente do interesse do Vitória, tá?
Veja que a próxima tela mostra um pouco do que a gente vinha debatendo. O Vitória é o pior 16º da história. Empatado com os 2 do ano passado e mais alguns, mas a gente nunca teve um 16º com 17 pontos. Tá? Aliás, teve um. É o segundo pior 16º da história. Tá? Eu peço perdão aí pelos erros, mas quando o programa é feito durante a live, ele não tem muita checagem. A gente acaba checando aqui no ar. Tá? Então considere aí que essa informação é o segundo pior 16º da história. Mas que está com 2 pontos abaixo, tá, da média histórica. E a distância para o 19º, que é o Juventude, ela está dentro da média histórica, que é de 3,8. Porém, esse quadrinho que a gente está vendo de baixo faz de conta que o Juventude tem 19 jogos e o Juventude não tem 19 jogos. Ou seja, qualquer ponto que o Juventude some, essa distância do 16º para o 19º, tá? Ela se torna menor do que a média histórica. Ou seja, o Vitória tem 2 pontos abaixo da média histórica. Desconsidere os outros dos quadros. Tá? Desconsidere a pontuação do Vasco, do Fortaleza, do Juventude e do Sport abaixo da média histórica, porque esses times têm jogos a menos. O único que vale, e é por isso que no último item ali da tabela eu coloquei o número de jogos de cada um, o único que vale para a gente analisar aí é o Vitória. O Vitória fechou o turno em 16º. O Vitória fechou o turno em baixa. O Vitória fechou o turno 2 pontos abaixo da sua média histórica. Tá? Isso aqui a gente não tem, tá, o que argumentar. As nuances... Mas ele pode cair de posição, né, Fred? Pode cair de posição. Perfeito. Num ajuste, ele não seria o 16º, né? Tá? Num que é até a mais... tendência, né? Assim, me surpreenderia muito se com os jogos faltando... É que não vai acontecer isso. A gente não vai parar não, a 20ª rodada. Eu não sei não. Porque é muito difícil essa turma ganhar. Mas assim... Muito difícil essa turma ganhar. É assim, a quantidade de jogos... Eu acho que o Vasco tem 2 a menos, o O Fortaleza Vasco tem 2 a menos, o Fortaleza 1 e os outros 2... porque teria que o Vasco vencer um jogo, né? Eu acho que 2 empates o Vasco já passa, porque o Vitória só tem 3 vitórias. Mas assim, o meu ponto que eu ia trazer, eu acho que é o sentimento que o torcedor do Vitória tem, pelo que eu acompanho, é como se a equipe estivesse na zona, tá? O torcedor do Vitória, ele avalia como o Vitória hoje é uma equipe da zona de rebaixamento, porque é um aproveitamento Juventude, Vasco e Vasco e Bahia, tá? Juventude, Vasco e Vasco e Bahia, os 2 jogos que faltam do Vasco. Não são jogos impossíveis, né? Não mas também não são jogos... É que para esse Vasco não existe jogo fácil também, né? Convenhamos. Mas... E Juventude é Juventude e Vasco e Palmeiras e Juventude. Certo? Deixa eu te dizer, o jogo aberto do Fortaleza é Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Tá? Então ou seja, para mim é uma chance sim. Aí, sim. Eu acho que há. Talvez não seja o cenário mais provável, mas há uma chance real do Vitória terminar em 16º. Eu acho equilibrado, eu diria 50-50, Vitória ou Vasco. Pode ser, por aí. Porque eu não duvidaria do Juventude ganha um e perde um, o Juventude ganha do Vasco e perde do Palmeiras. Sim. O Vasco e empata o Vasco com o não Bahia. Ganha do Bahia. O Vasco empata com o Bahia. Ou seja, esse cenário para mim é mais factível do que o Vasco empatar as duas, por exemplo. Mas o Vasco empatar duas é 50-50 com esse. Então vamos lá. O Vasco segura o Juventude, empata com o Bahia. Mas eu acho que assim, diante desse debate que a gente teve aqui, Fred, dá pra gente falar que a gente não espera que o 16º aumente muito essa posição. Essa pontuação, perdão. Não. Porque mesmo que o Vasco ultrapasse, a gente está falando de talvez no máximo 19 pontos, que ainda estaria abaixo da média histórica, 1 ponto, né? 1 ponto abaixo da média histórica. Fred, aquele verde ali do 20, acho que é 2010, deve ser. Significa que aquele time chegou aonde? Aquele time foi para G4. Caramba. Deixa eu ver quem foi a criança para lhe dizer, viu? Remada, viu? Que remada. Deixa eu ver quem foi a criança, tá? 2010.
Meu amigo. O Fortaleza foi para a Libertadores também, 22, mas como Mas G8, né? Grêmio, tá? Grêmio. Caramba, pontuou pra caramba depois. Agora, curioso, ano passado, tipo, só um que tava no Z4 caiu. Sim, só lanterna. Só lanterna. Tá? Só lanterna. O Atlético Goianiense, né? Que os outros aí eram Fluminense, Vitória e eu acho que o Corinthians. Eu acho que terminou o turno sendo esses outros 3 que estavam na zona e escaparam. Isso. Deixa eu trazer um último quadro aqui da situação do Vitória, porque pela primeira vez aqui virou, tá? E virou de forma bem preocupante. Com 18 pontos em 19 rodadas, 33% das equipes escaparam. 5 escaparam, 10 caíram. Pela primeira vez, esse quadro ele é, de forma contundente, negativo. Esse quadro vinha sendo Mas é natural. uma muleta, né? O time sendo 16º num campeonato que tá Agora, pela alguns caíram ali com 43, que esse ano mas assim, não é suficiente. são 20 anos com esse formato de 20 times. Você é o segundo pior, 16º. Veja, é muito melhor estar fora da zona de rebaixamento. Assim, o ambiente é outro, a forma de trabalhar. Eu defendo isso demais. E mesmo que seja por um pontinho, seja por uma circunstância, ou seja, tem um jogo a mais, mas assim, mas você está olhando para a tabela e você trabalha diferente. Mas você não tem como ignorar que a pontuação do Vitória, ela é assim, ela destoa demais. Ela é uma pontuação que no cenário normal é para estar no Z4, pô. Assim, é um aproveitamento que, é um aproveitamento de rebaixado, mas que não está caindo, porque de forma circunstancial, que é a partir de ter um Z4 bizarro. Mas você não pode considerar que a situação do Vitória é confortável. Eu acho que eu acho que inclusive essa estatística que o Fred traz é mais um elemento para um dado, para uma torcida que já está muito consciente disso. Eu acho que é mais um elemento que a torcida pega para cobrar, mais do que para acordar, sabe? Eu acho que a torcida do Vitória ela não precisa ser acordada em relação a essa situação, não. Eu acho que ela está bem consciente. Eu acho que ela pega isso aí e diz: Ó, Fábio Mota, tá vendo aqui, meu irmão, o tamanho da bronca. A atuação que teve contra o São Paulo, enfim, mas era um jogo difícil de toda forma. Mas tem muito problema. Agora, vai ter uma janela de oportunidade aí no fim de semana. Apesar de Juventude ter vencido, é aquele joguinho que não há contra. Carpini vai. Mas Renato Paiva também foi assim, foi contra o Botafogo. Não quer dizer nada isso. Mas a questão é a seguinte: além de ser um confronto direto, virou um confronto direto, já que o Juventude ganhou do Corinthians. Mas o ponto principal é o seguinte: o Juventude não tem um ponto. Ou seja, o Juventude entrou naquela de que era o Sport até o jogo contra o Grêmio. De você ter o medo de ser o primeiro a perder do Sport e ser o primeiro a perder pontos para o Juventude dentro de casa. Eu acho que tem um pouco disso, mas assim, mas deve ter um sentido para o Juventude não ter nenhum ponto fora de casa. E o Vitória não pode deixar escapar essa oportunidade, não. Eu acho que o problema do Vitória aqui, o Vitória ano passado, né, a gente até já falou, ele virou o turno com 15 pontos. Né? Então, a gente fala muito aqui que o torcedor do Vitória, ele obviamente está preocupado e eu acompanho muito o sentimento do torcedor do Vitória. Como eu disse, pelo que eu vejo, eu sinto que em sentimento o torcedor do Vitória ele se sente hoje dentro da zona, mesmo estando momentaneamente fora. Porque também tem isso, né? O torcedor. Eu diria que os 4 acima do Sport devem se sentir na zona. Porque quando faz o Sport sentido. não joga o campeonato. É um Z5. É um Z5. Z5. E aí, ele tem esse sentimento, mas ao mesmo tempo a gente sempre falou aqui que o torcedor do Vitória também ele tem o ano passado como exemplo, que ele pode se agarrar de campanha. Né? Querendo ou não, o Vitória ano passado fechou 3 pontos a menos e conseguiu se recuperar. Talvez o torcedor olhe hoje e pense, mas ano passado o time dava maiores sinais que poderia reagir, a gente tinha peças individuais funcionando melhor. Hoje a gente, por exemplo, tem Oswaldo como titular, né, na ponta. Oswaldo que ano passado estava no elenco e mal era utilizado, né, e agora se tornou um ponta titular da equipe do Vitória. Às vezes, talvez o ano passado, o torcedor tem uma impressão
de que o Vitória terminou o primeiro turno reagindo, mas não foi isso que aconteceu, tá? Carpini ano passado ele chegou, demorou um pouquinho, reagiu, a equipe conseguiu uma sequência boa ali, eu acho que com 3 vitórias em 4 jogos, algo assim. Mas o Vitória não terminou o primeiro turno bem. O Vitória no primeiro turno, ele pega uma sequência dura no final. Eu acho que ele perde umas 3 ou 4 seguidas. Aí ele vai para o começo do retorno pegando o Palmeiras no Allianz Parque. Ali, quando ele vence o Palmeiras, é que ele destrava a boa campanha do Vitória. Que ele faz uma campanha fenomenal no retorno e consegue escapar por rebaixamento. Isso tudo eu estou falando por quê? Para destacar, como o Cássio falou, a importância desse jogo que o Vitória vai ter no final de semana contra o Juventude. É o que o Vitória precisa para destravar, porque o Vitória vinha muito naquela pegada de não perde tantos jogos sem perder, mas a partir do momento que perdeu o último jogo e jogando muito mal, aí já vira a estatística. Agora são tantos jogos sem vencer. Eu acho que são 4 partidas que não vence, né? Os empates seguidos e essa derrota. E vai para um jogo contra o Juventude que, por mais que seja uma oportunidade, mas também assim, parece que calhou todos os ingredientes possíveis ruins para o Vitória para esse jogo, porque o Vitória vai ter Carpini do outro lado, que por mais que, como o Cássio falou, não há garantia nenhuma, porque Renato Paiva também foi mordido e etc, deu no que deu, mas tem um componente a mais ali, querendo ou não, pro Vitória, até porque se perde, pode ser até mais um componente de, sabe, tirar um pouco ali da motivação do torcedor. Mas falando de forma mais específica mesmo, o Vitória está repleto de desfalques para esse jogo. O Vitória não vai ter Zé Marcos suspenso. E o cobertor é curto, né? Curtíssimo, exatamente. O Vitória não vai ter Zé Marcos suspenso. O Vitória tem uma dúvida na lateral direita, porque Cáceres não volta e Claudinho ainda é dúvida. Então talvez não tenha lateral direito novamente. De novo. Os volantes. Baralhas não jogou e não se sabe ainda se ele volta. PP e Ronald suspensos, sem poder jogar. Aí você tem basicamente Ricardo Hiller disponível, porque o outro, o que foi contratado, o estrangeiro Rubens Ismael, também está lesionado, não se sabe ainda se ele volta. Então o Vitória tem um volante, que é Ricardo Hiller, que é o pior volante do elenco, é o único que está disponível, além dos garotos, né, Denilson e tal, que nem sei se chegaria a ser utilizado ou talvez se improvisaria um zagueiro para a posição. Mateuzinho está fora, como trouxeram aqui no chat. Então, assim, um time completamente desmontado. Vai ser uma coxa de retalhos, basicamente, que Carpini vai ter, que Carille, perdão, vai ter que levar a campo. E ao mesmo tempo não dá para olhar esse contexto e dizer, não, então se não ganhar tá ok. Não, tem que vencer do jeito que ele for. É um jogo decisivo. Então, assim, é um cenário super importante para o Vitória. A gente fala. Tem um Se minha debate memória sempre não grande. estiver falha, o jogo seguinte é Flamengo no Rio, né? Porque, se eu não me engano, quando o Sport pegou o Palmeiras, o Vitória pegou o Flamengo na mesma rodada. É isso. Fred, esse debate sobre esses times que estão aí embaixo disputando vem mais de uma dificuldade de você enxergar que eles têm essa capacidade de reversão, porque a fotografia é muito feia, né? Você tá vendo assim os times assim numa draga, cada um com suas histórias, cada um com seu contexto. Então você conseguir enxergar que esses times vão reverter e vão ter uma retomada forte, como foi essa do Vitória, outros exemplos que sempre tem, vem disso. Hoje nenhum dá sinal. De olhar para uma foto e ver que ela vai mudar, ou é porque, de fato, a impressão que a gente está tendo é que isso não vai acontecer esse ano? Hoje, a impressão que eu tenho é que o Santos é o único capaz de realmente se distanciar desse bloco, tá? E, por exemplo, eu já achei que o Ceará... pesa. Eu já achei que o Ceará estava mais na rota de se juntar a esse bloco. Que ele acabaria quase que como um imã puxando o Ceará para uma realidade técnica mais próxima. Só que, vendo os jogos, depois de muitos jogos assistidos dessas equipes, eu acho o Ceará com uma consistência bem melhor, tá? Bem melhor que Grêmio, bem melhor que Vasco, bem melhor que Vitória, bem melhor que Fortaleza e bem melhor que Juventude, tá? E, obviamente, bem melhor que o Sport, que às vezes a gente nem cita, tá? O Ceará, ele tem uma consistência maior. Talvez essa consistência não fosse suficiente para eu chegar aqui e dizer,
Se o Ceará tivesse 15 pontos, eu ia dizer, esse aqui tá diferente. Não, mas tendo 22 pontos, ou seja, já colheu essa consistência e agora só precisa fazer o dever de casa, entre aspas, eu acho que é um time que tem plenas condições de fazer, até porque, como foi dito aqui, passou por esse corredor, né? E passou jogando futebol bem digno, tá? Bem. O jogo contra o Palmeiras foi um jogo até o final, até um lance decidido naquelas linhas não muito precisas do VAR, tá? Para definir se o Ceará empatava o jogo ou não, tá? Tem mais um ponto aqui sobre o Vitória, tem um slide que mostra uma distribuição dos pontos do Vitória, mostrando que é um time que concentra bastante a pontuação nos confrontos diretos, né? Ele até tem, a gente pontuou isso, né? Ele até colecionou empates importantes pelo caminho. O Vitória, mas alguns foram muito de contexto, só que contexto ajuda. O jogo contra o Cruzeiro, sem a menor condição dentro do gramado, né? Um gramado absolutamente inundado. O jogo contra o Palmeiras reserva, aí o Palmeiras colocou a cavalaria e empatou, tá? Mas você vê ali que 8 pontos, né, do Vitória foram somados com a turma de baixo, outros tantos ali na zona intermediária. Eu acho que é curioso aí para mostrar um pouco da distribuição do Vitória, tá? Então, dessa forma, a gente tem mais um quadro aqui, só para mostrar que lembra aquele quadro anterior, né, bem terrível ali, né, com 19 rodadas e apenas 18 pontos. Só que esses quadros têm distorções, né? O Fortaleza, com uma rodada a menos e 3 pontos a menos, tem um cenário que de 11 só 4 caíram, né? Fred, é uma distorção, mas é uma distorção. É melhor ter uma distorção a favor do que contra. se o só precisa nem jogar a tela não, só falar, porque tu mexe rápido pra caramba aí. Se o Vitória vencer o Juventude, como é que fica esse cenário? Vou fazer aqui, tá? Vou trazer aqui. No Só caso, por enquanto, fazendo um comentário, o que eu a tinha trazido 21 ali e sobre... 20, pontos né? em 20 rodadas. Enquanto o Fred checa, só um comentário que eu tinha feito quando o Atos falou ali da gente não ter a expectativa de que as equipes vão ter essa retomada, tem muito do perfil, né? A gente viu ano passado, por exemplo, que subiu 8 pontos, perdão, versus a projeção quando a gente fazia do 16º. Mas você olhava para a zona, tinha Fluminense, que tinha sido campeão da Libertadores um ano antes, você tinha o Corinthians, o time que você não esperava uma recuperação tão grande era o Vitória, né? Mas os outros dois você esperava que ia ter uma recuperação grande no segundo turno. A gente não olha hoje para a zona e imagina que Vasco, Juventude, Fortaleza, Sport vão Nem o conseguir fazer Grêmio, viu? algo. Nem o Grêmio. Nenhum deles você projeta. Pode acontecer, mas assim, nenhum você olha hoje e diz, pô, esses times aqui têm elenco para fazer um grande retorno. Você não imagina, né, isso acontecendo. Até porque já testaram mudanças e os efeitos foram de placebo. O remédio não funcionou. Isso é um Quem ponto, foi Cauê. tentando. Vários times já tentaram, já deram sua cartada e a cartada não funcionou, não foi? Não funcionou. Então, isso, o próprio Vitória, que a gente estava mais em cima aí, que em algum momento o torcedor estava abraçado com a ideia do treinador, mas você vê que remou e tá ali. Por mais que tenha se festejado em vários momentos algum tipo de melhora, possivelmente muito mais por olhar o que estava acontecendo antes com o Carpini, confrontando com a realidade atual, mas também você vê que o efeito foi. Não teve um efeito gigante de você olhar o Vitória e, como já todo mundo falou aí, e achar que vai arrumar uma pontuação semelhante a uma campanha do ano passado. Aí o Fortaleza já trocou e não mexeu. O Grêmio já trocou e também não teve um efeito gigante. O Vasco também não. Então você começa a ver que os problemas vão muito além do que somente a troca de um treinador, que está enraizado, por mais que alguns ainda tenham recursos técnicos no elenco como Fortaleza, mas ninguém consegue destravar. E aí cria um ciclo vicioso muito complicado de você mudar.
Tá. Cássio, respondendo a sua pergunta, tá? Vai para um cenário de 53%. 8 escaparam, 7 caíram. Vai para o cenário meio a meio, né? Melhoraria demais já, né? Então, é isso, tá? Agora, a partir desse exato momento, a gente chega num momento, numa situação, num cenário em que é preciso abrir o coração, tá? É preciso entender que não estamos sozinhos nessa caminhada. E eu trago aqui Salmos 119, 105. Me perdoe, mas minha cultura religiosa. Já acabou com tudo. Eu não lembrava como é que dizia versículos. Acabou. Eu esqueci. O pior que eu fiz primeira comunhão, mas minha cabeça vinha aqui, eu não consegui buscar. Eu travei no 119. Versículo 105, né? Tá assistindo um pouco Frei Gilson, hein, amigo? Mas como seria o correto? Salmo 119, versículo 105, é isso? É isso, acho que é isso. Eu ia dizer, Cássio, mas fiquei com medo de inventar. Eu disse, é melhor eu ler 2 pontos. Mas 2 pontos é foda. 2 pontos. O cara, na hora que tu começasse, o homem lá de cima olhou, né? Pra ver o que era, né? Quando eu faço 2 pontos, ele deixa. Vamos pra outra aqui. E o homem lá em cima pensou assim, e ainda fica pedindo saúde pra dupla de zaga. Ainda fica me pedindo saúde pra dupla de zaga. Mas vamos ser justos. Fred é templo de Salomão. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada. Detalhe, a gente tá convicto que é versículo 105 mesmo, né? A gente abraçou essa tese, né? Tem um riscozinho de ser outra coisa, não, né? Veja só, eu li 2 pontos porque considerava que tinha. Mas nosso tudólogo que vai. De tudo aqui, garantiu que é 200 primeiras comunhões nas costas aí. Veja, eu não tô dizendo qual é o certo, não. Só que ninguém nunca leu 2 pontos. Eu tô indo por aí. Ninguém nunca leu eu não garanto que é versículo 105, não, viu? Não sei se tem tanto versículo, não, velho. O importante, e quem está lá em cima, ao mesmo, lado, viu? abaixo, onde quer que esteja, está vendo, não é a leitura ou a pouca cultura religiosa destes que vos falam. O que as pessoas estão acompanhando, o que as pessoas de fé e bom coração querem a partir desse momento, e que certamente os olhos e as energias trazem sua força, sua luz e sua atenção para cá, está nas palavras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Tá? Ou seja, a partir de agora... Ou seja, é um enigma, né? É palavra da salvação, tá, Cássio? Lâmpada para os meus pés, Cássio. Ilumina a caminhada, Cássio. Luz para o caminho. Não é um enigma. É uma mensagem. Eu gostei mais do comentário. O cara falou aqui, ó. Falou Salmo 119, 2 pontos. O comentário foi: 2 pontos não adianta. Assim. Essa talvez seja a primeira conclusão. E aí é o seguinte, não adianta somar 2 pontos. Tínhamos um encontro marcado com a torcida do Sport que assistiu o pós-jogo, tá? Nessa madrugada de segunda-feira. Madrugada de segunda-feira. Ia ser noite, mas a gente sabia que não era só fazer esse programa. Tínhamos penitências a pagar, pecados a pagar. Por conta disso, a gente iniciou nossa jornada nas séries de baixo do futebol brasileiro. A gente dedicou 1 hora ao Campeonato Brasileiro da Série D, 1 hora ao Campeonato Brasileiro da Série C. Só assim nós estamos purificados, Cássio, Cauê. Estamos purificados. Conversamos com Arthur e Atos a noite inteira. Compartilhamos e dividimos sofrimentos. Entendemos o que se passa com quem não se comporta bem no final do ano, tá?
descemos degraus, queimamos no fogo ao lado desses dois irmãos. Um irmão de terceira, um irmão de quarta divisão, para que agora, ungidos sobre este fogo, sobre essas chamas da fé, da esperança e da ilusão, a gente possa, tá, seguir nesse programa. A partir de agora é apenas para os homens de fé, os homens de coragem, os homens que trabalham com a boa e velha ilusão e dançam com essa ilusão por horas e horas e horas. A partir de agora, a gente começa esse trabalho e eu quero dizer que ao longo de todo dia... treinando para sábado. Isso é tudo treinando para sábado. Eu quero dizer que... sábado eu estou me preparando, viu? Eu quero dizer, Cássio, é que ao longo de todo o dia, irmãos e irmãs me marcaram com um trabalho realizado pelos nossos companheiros do Sport TV, um trabalho ao qual precisamos fazer uma rápida edição aqui com o resultado do Juventude, que traz a classificação do Campeonato Brasileiro pós-mundial. Tá? Quer dizer que no clausura o Leãozinho é Sula. No pós-mundial, o Sport ocupa a 13ª posição. O clausura. Com 33,3 pontos. Esses 33,3 pontos formam um percentual maior do que o do 16º no campeonato. Ou seja, no pós-mundial, o Sport tem, de fato, um desempenho, não só comparado ao recorte pós-mundial, mas levando para o recorte de toda a Série A até aqui, o Sport tem um desempenho melhor do que o do 16º colocado, Cássio. E a gente ainda pode colocar aqui um adendo, um versículo a mais no nosso salmo, Cássio. A gente ainda pode dizer que os 2 pontos contra o Santos e o ponto contra o Botafogo estavam muito na mão. Muito na mão. O Sport aí com 9 pontos, Cássio, seria top 10 no pós-Copa. Dá pra botar em primeiro lugar, Fred, se continuar. Dá pra qualquer primeiro lugar, se quiser. É só seguir. No mesmo nível. Isso é muito esforço, não. Se o Gilberto tivesse tido um piriri lá em Caxias do Sul, teria facilitado lá. Mas assim, veja, essa sequência do Sport, sequência invicta. 4 jogos sem derrota, somou 6 pontos, mas dessa sequência que é onde Daniel Paus começou a render os pontinhos no Sport, dava para ter tido pelo menos 8. Assim, o do Botafogo aceita a derrota na sequência, o do Vitória, querendo ou não, ia perder o jogo, reage no final, depois ia perder de novo, reage no final. Mas os 2 pontos do Santos ali realmente... o Sport tende a não escapar por 2 pontos, acho difícil. Mas assim, numa reta final é o que vai ficar na lembrança, pelo menos na minha, assim. Porque na matemática ali, como você está falando, assim, se bota 2 pontos a mais, o Sport estaria em 10º. No clausura, né? 10º no clausura. E estaria mais vivo. Ainda que a vitória do Juventude tenha distanciado, né? Ou seja, para mostrar que deixar a própria lanterna é algo que já vai demorar muito, mas ao mesmo tempo, se deixar a lanterna, fica perto do 18º, 17º de forma automática. Mas com 2 pontinhos a mais ali, você olhava, estaria quanto? Estaria a 7 do Vitória. Com jogos a menos, com confronto direto no Recife, assim, pesou muito ali. E num campeonato como esse, aí é que tá. Conseguiu uma vitória que não se esperava pela campanha, que foi ganhar do Grêmio, e vai ter que fazer outros resultados de esporte. Cauê, o que é que significa efetivamente ser um time, né, de meio de tabela, mais ou menos, no recorte mais recente, no recorte dos últimos 6 jogos, tá? Até porque algumas equipes tiveram 7 jogos nesse recorte, ainda é desequilibrado, né? Mas o que é que significa, Cauê? Significa que o Sport vai ser apenas competitivo? E que, ok,
A gente já estava meio que aceitando que era só isso. Ou tem um caminho a tentar percorrer? Não estou falando matemático. Matemático eu vou mostrar aqui. Eu quero saber de futebol, Cauê. De futebol. O futebol permite levar até onde? Tá? O futebol permite levar até onde? Porque o esporte, com a campanha de 13º, com a campanha de 33,3% de aproveitamento, não vai para canto nenhum. Não vai. Tá? Ele tem que ter uma campanha ali, pelo menos, de Santos, pós-Copa. Tá? O Sim. Santos é o 8º no pós-Copa com 55,6%. Tá? E aí, lembrem o quanto eu falei do Santos anteriormente no programa. O Santos já tem um desempenho muito melhor do que o de todo mundo lá de baixo. Muito melhor. O esporte precisa deixar de ser o esporte pós-Copa, Cauê, para ser o Santos pós-Copa. É possível? É possível? Ou o máximo que tá fazendo, que dá para fazer é o que está fazendo? Eu não consigo enxergar um espaço para teto muito maior com o que se tem hoje, não, Fred. Pode ocorrer? Pode, se algumas outras peças chegar por aí como reforço, e se houver um resgate de alguns que estejam aí e que dê um salto de qualidade muito grande. Por exemplo, primeiro era necessário voltar a simplicidade de se fazer as coisas. Daniel conseguiu. Depois você tem que começar a dar o salto de qualidade. Saiu da normalidade, do simples, a normalidade, e agora você vai ter que buscar, porque senão daqui a pouco até esse efeito inicial começa a se esvaziar, porque os outros times vão percebendo que o Sport não é mais o dente de leite, o menino de 5 anos no campeonato adulto. E não é mais nesse momento, né? Exatamente. Então a turma vai começar a perceber e vai começar a olhar o esporte como uma equipe que tem uma pontuação. Os jogos contra Botafogo e Bahia talvez sejam Sim. até os que deram mais prova disso, né? Isso. Vão começar a olhar o esporte como não sendo uma equipe que tem pontuação de time fraldinha, mas que é um time adulto. Adulto a menos. Que é o que era para ser desde o começo. Que era para ser. Porque talvez essa realidade do clausura, como o Cássio colocou, era para ser a realidade talvez do esporte. Não distante da zona de rebaixamento, mas ali tentando viver a cada rodada. Tentando fugir da zona de rebaixamento a cada rodada. Só que como você partiu agora somente para o Campeonato Brasileiro, então fica difícil essa remada do Santos. Eu não consigo enxergar hoje. Mas se Daniel conseguir extrair de algumas peças que já estavam aí, que você sabe que tem uma capacidade de dar algo mais, um Pablo, por exemplo, um Sérgio Oliveira, que são jogadores que podem te dar uma capacidade de técnica maior, talvez você consiga atravessar essa faixa do marasmo que pode ser daqui para frente e de apenas competir até o momento que porque também vai chegar um momento, Fred, que esse competir do esporte aí matematicamente vai ficar muito distante, talvez se largue. E que é natural. Que vai chegar um momento que a distância, se continuar nesse você faz 3, você consegue uma vitória a cada 4 jogos. Mas o adversário também, a turma lá de cima, também consegue uma vitória a cada 4, 5 jogos e a distância não permanece a mesma, vai chegar um momento da competição que os jogadores não vão ter mais o sentimento de reagir que ainda existe hoje. Então, para que esse momento aconteça, exato, o salto de qualidade precisa ser buscado. Talvez existam algumas peças dentro do elenco que possam te dar, mas eu acho muito pouco o que existe pelo momento de recorte, de atuação neste ano desses jogadores e de temporadas recentes de alguns desses jogadores, seria se o esporte
se a gestão do Sport olhasse e dissesse, a gente passou a acreditar, essa vitória mudou demais, tínhamos 2, 3 jogadores ali encaminhados que a gente tinha ficado reticente porque a chave não estava virando, mas a gente confia que a chave vai virar, vamos trazer 2, 3 jogadores aqui que vão ajudar a acelerar esse salto de qualidade. E esses caras chegassem e realmente acrescentassem muito ao time. Aí talvez a gente pudesse ver o que o Santos tem, porque o Santos tem jogadores muito diferentes. O Neymar, apesar de não estar no seu melhor, o Roleza, então são jogadores que trazem essa capacidade que o Sport não tem individualmente de reverter essa qualidade técnica individual de algumas peças muito acima em pontuação, em resultado.